Nesse vídeo de hoje eu quero abordar um tema muito delicado, onde há muita confusão sobre dois pontos. Uma questão se chama possessão, possessão de possuir. Outra, incorporação. Ninguém é professor de espiritismo, a menos que seja um saudoso Divaldo Franco, Raul Teixeira e tantos outros, Haroldo Dutra e tantos mais. Eu sou aprendiz. Mas falamos pelo que os espíritos de luz nos transmitem. E há aqui uma questão muito delicada, por várias questões, por várias situações. A questão do incorporar é muito relativo, mas se o espírito que vem para o bem falar através de um médium durante um trabalho, tá? Esse espírito, ele é um espírito de luz, um espírito respeitador, ele não é invasor, ele não trabalha com negligência sobre o corpo físico daquele médium que está se doando a ele. Ele não está usando esta mediunidade para se valer, para manipular, para perturbar, para trazer uma mensagem, para trazer uma orientação, uma palestra, né? Uma palestra, trazer no passe às vezes um recado, ou chegando ao caso de incorporar, que já é uma coisa muito mais delicada, que é bom nem tocar muito assunto. Mas existe a questão da possessão, pessoas que se tornam possuídas por espíritos. Aí não tem limite, o espírito sai quando ele quer, a menos que encontre um ser iluminado que chegue e repreenda. Eu já me encontrei diante de seres totalmente possuídos que deu muita mão de obra, mas possuídos, não incorporados. Possuídos por quem? Por espíritos baderneiros, por espíritos zombeteiros, espíritos que trazem situações controversas, espíritos que não estão ali por o bem, levando inclusive pessoas, prestem atenção, pessoas a atos de descontrole. O possuído, ele se torna descontrolado, às vezes agressivo, quebra coisa, faz isso, faz aquilo, né? Causa danos físicos, morais e daí por diante. Mas a possessão, ela é muito longa, é um braço muito extenso. Quando a pessoa, ela começa a abrir, olha lá, o médium, ele vai permitir se preparar através da oração e permitir e dar passagem para que esse espírito de luz se comunique através dele, como Emmanuel se comunicava através de Chico. Estou falando de alto padrão do espiritismo, como Joana de Ângelos, através do nosso saudoso Divaldo, né? Essas questões todas. Mas voltando à questão da possessão, às vezes uma pessoa também permite, por uma vida desregrada, uma vida negligente, de um péssimo caráter, desvio de caráter, maldade, maledicência, traição, tanta coisa, ele vai abrindo-se para que espíritos possessivos vão tomando domínio, e isso se torna uma coisa horrível também para quem está no convívio deste possuído. Pessoa que não está revirando os olhos, não está virando cambota, não está batendo cabeça, não está berrando igual uma cabra, mas está agindo quase que imperceptivelmente como normal. Mas passa a ser um obsessor da família, das pessoas que estão ao seu lado, porque abriram um precedente, estão sendo possuídas por espíritos obsessores. Aí vai uma distância muito longa de incorporar e ser possuído. Muito longa, porque a incorporação, eu volto, é feita
através de espíritos evoluídos de luz que tem uma missão através daquele médium. E a possessão também tem a missão de perturbar. Quando Jesus, lá naquele episódio lá do cemitério, lá do Gadareno, lá, o que ele viu lá, naquele homem? Mais de 1.500 espíritos fazendo a baderna em roda daquele homem. Então tem que ter muito tino. Veja aquele fato do Allan Kardec e do Pinta Silva. Se você não leu ainda, procura ler. A história do Pinta Silva. O espírito que entrou piando lá dizendo que era o Pinta Silva. Allan Kardec, uma unanimidade. Alguém, embora estava começando aí, mas muito ponderado. Parei que tem coisa errada aí. Então, um médium bem instruído, bem precavido, vigiai e orai, tá? Ele não vai embarcar em história de Pinta Silva. Ele não vai fazer essas loucuras todas. Vai entender que ele está ali para transmitir o bem, sem palavrão, sem xingamento, sem briga, sem agressão, sem nada, mas pela obra do bem. Eu já vi, inclusive, em algumas seitas ditas cristãs por aí, coisas horríveis, desde a década de 70, isso aí começou muito com aquele horroroso filme, O Exorcista, que aquele foi uma obra do mal, assim, escancarada. Aí começou a nascer exorcista aqui e ali, até com capas e umas coisas absurdas, né? Então, não vamos nem entrar nessa questão aí. Mas então, as pessoas que achavam que estavam lidando com seres incorporados, estavam lidando com seres possuídos. Estavam sendo tais líderes, entre aspas, estavam sendo possuídos pelo próprio espírito que estava ali, que estava prestando um serviço para o espetáculo de um péssimo gosto espiritual, para o impressionismo, porque o dinheiro é muito importante nesse caso, tá? Porque a incorporação, o trabalho suave e leve da ciência espiritual não atrai dinheiro. Isso aí não dá riqueza para ninguém. Chico foi a maior prova disso, embora toda a riqueza que ele produziu, tá? Então cuidado, meus irmãos, cuidado. Qual é a fonte que tu bebe água? Onde é que tu anda? Vá com muita calma. Vá com muita calma. Os espíritos possessores estão muito em lugares onde o dinheiro está mais presente e fala mais alto que a espiritualidade. É um aviso, é um alerta. Que Jesus, que Mãezinha Santíssima, a doutora Luísa, que sempre está aqui conosco, tá? Vos proteja com a bênção, com a graça divina e muita luz em nosso caminho. Que eu tenha conseguido explicar mais ou menos essa questão. Busque informação, leia o livro dos Espíritos, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, leia o Céu e o Inferno, leia o livro dos Médiuns, procure saber em que terreno está pisando. Existem espíritos zombeteiros dissimulados. Cuidado com isso. Que a luz divina esteja com todos.